Decidir entre o açúcar ou adoçante cria uma imensa interrogação quando o assunto é saúde. A verdade é que existem dois tipos de substâncias que adoçam, as de origem natural e artificial. Por serem muitas e variadas, é importante entendermos tudo sobre como elas agem no nosso organismo para então fazermos boas escolhas. Hoje o que a gente tem disponível, tem bastante variação hoje no mercado, né? Então hoje eu coloquei aqui para vocês alguns tipos de açúcares e adoçantes que a gente se encontra no mercado comum hoje. Então aqui vou mostrar para vocês o açúcar de coco, né? O açúcar demerara, o açúcar light que a gente encontra no supermercado, o mascavo, o açúcar cristal e o refinado, tá? A diferença entre um e outro são processos de refinação, questão de nutrientes, questão de custo. A nutricionista explica o benefício de cada opção, além das opções mais saudáveis. O açúcar de coco, especificamente, é o queridinho do momento, é o que está na moda, né? Dizemos que ele, assim, é um açúcar super saudável, então ele provém do coco mesmo, né? Só que a gente tem que lembrar o quê? É um açúcar saudável, sim, só que ele tem um índice glicêmico super baixo. O que seria o índice glicêmico? O índice glicêmico de um alimento é quando o açúcar ele vai lentamente na corrente sanguínea. Isso previne muito a questão de diabetes, até mesmo de câncer, tá? Então, é um açúcar super saudável em relação a outros tipos de açúcares aí. Tá? Outro açúcar que a gente tem aqui também seria o açúcar demerara, tá? Então a gente pode ver pela questão de refinamento. Quanto menos refinamento esse açúcar passa, mais saudável ele fica, né? Então a gente pode ver assim que esses cristalzinhos que o demerara tem, então ele não foi refinado, ele passou por um processo sim, mas ele não passou pelo processo de refinamento. Então seria um açúcar primeiro, um segundo açúcar mais saudável aí, após o açúcar de coco, né? O terceiro, a gente tem aqui o açúcar light. O pessoal que faz muito dieta e tal, que quer mais cuidar da saúde, mesmo questão de peso, é um açúcar indicado porque ele não deixa sabor residual, ao contrário do demerara e do açúcar de coco. Então, ele fica aquele sabor residual. O açúcar light aí, ele é mais tranquilo, só que lembrando que ele passa com um processo de refinamento, tá? Então, quanto mais refinamento a gente tem, mais toxina a gente vai ter aí no processo, tá? O açúcar mascavo é um açúcar super saudável, tá? Só que assim, o valor calórico dele é bem alto, tá? E ele deixa sabor residual. Às vezes vai misturar num suco, né, num café, ele vai deixar aquele saborzinho um pouquinho mais acentuado aí. É um açúcar super saudável, ele mantém nutrientes, tá? E minerais aí de um açúcar. Não é passado por um processo de refinamento, então ele seria sim um açúcar saudável, mas a gente tem que cuidar aí com a questão de quantidade e o índice glicêmico desse alimento, tá? O quinto açúcar ali é o açúcar cristal, é o mais comum, que é mais utilizado aí nas nossas casas, né? Ele é um açúcar não tão saudável, né? Porque ele não passou totalmente pelo processo de refinamento, só que é um açúcar branco. Então, a gente lembrando, quanto mais processo vai passando, mais claro esse açúcar vai ficando. E lembrando que quanto mais claro é o açúcar, mais toxina, mais refinamento ele está passando aí, tá? E a última opção seria o açúcar refinado. Esse sim é um dos piores açúcar que tem, tá? Ele é um açúcar mais branco, ele não tem nutriente nenhum, ele passou por vários tipos de processamento aí de refinamento. Entre os adoçantes, também há várias opções no mercado. Existem vários tipos de adoçante aí no mercado, né? Existe o sucralose, existe o estévia, tá? A gente tem que sempre observar o quê? Se esse adoçante, ele é livre de ciclamato de sódio, que é uma toxina, tá? Então, a gente tem que sempre observar se ele é à base de sucralose, tá? Ou se ele é à base de estévia, tá? O que seria a estévia? A estévia é uma planta, então é um adoçante super natural. Ele pode ser usado, o estévia, por gestante, por diabéticos, tá? Então, na classe dos adoçantes, o mais recomendado seria a questão do estévia mesmo, porque ele vem proveniente de plantas aí de produto natural. Independente da sua escolha entre açúcar ou adoçante, é importante lembrar que mesmo as opções mais saudáveis devem ser consumidas com moderação, principalmente para aqueles que querem perder peso. No processo de dieta, de perca de peso, na verdade, a gente não indica muito o açúcar, né? A gente usaria aí um processo de uma fruta mais adocicada, um outro tipo de alimento que poderia estar substituindo o açúcar. Mas se caso é um paciente, uma pessoa que não consegue tirar o açúcar aí, hoje o mais indicado ainda é o açúcar de coco.